Olá, tudo bem com você? Hoje eu tenho um convidado muito especial aqui no canal para nós conversarmos um pouco sobre, olha só, a nova lição dos jovens, a lição da Escola Sabatina dos Jovens, que tem o nome de contexto bíblico. Você vê que o contexto ali é uma brincadeira, né? Tem contexto com M, porque a ideia é justamente que o leitor da lição, ele compreenda os textos no seu devido contexto, mas também tenha o texto com ele o tempo todo, na sua mente, no seu coração, na sua vida. Por isso a brincadeira com a palavra contexto com M. E a lição deste trimestre está tão boa, sempre são boas, né? As lições dos jovens têm sido assim temas fantásticos, um após o outro, mas deste trimestre aqui realmente é um assunto que encanta, né? Apologética, a verdade em tempos de dúvida. E para motivar você a estudar a lição deste trimestre, não perder nenhuma semana, eu convidei então o Bruno Ribeiro Nascimento, um amigo de longa data, para a gente conversar um pouco aqui. Vamos toda semana aqui ter um pequeno vídeo destacando os pontos principais da lição de cada semana. Mas antes de apresentar aqui o Bruno, ou deixar que ele se apresente, deixa eu só mencionar aqui uns detalhes aqui na introdução da lição, para você já ter uma ideia de como realmente o assunto vai nos prender até o fim. E o autor da lição tem muitas credenciais aí para poder falar sobre o que ele falou. O autor dessa lição tem experiência de sobra no assunto. Ele cresceu em um lar marcado por tradições do hinduísmo, ele era hindu, e do sikhismo, duas das religiões mais influentes na Índia. Em sua casa havia ídolos em vários cantos e imagens de homens com turbantes nas paredes. Mas foi apenas na faculdade que começou a se perguntar: no que eu realmente acredito? Depois de explorar diferentes religiões, filosofias, conheceu um jovem cristão que lhe apresentou respostas sólidas, vindas da Bíblia e da fé adventista, para questões que julgava insolúveis. Olha só a importância de termos irmãos, jovens, estudantes, com uma boa base, né, assim, apologética, bíblica, para quando encontrar pessoas sinceras como o Anil aqui, que hoje é um pastor adventista, já dando spoiler, poderem responder às perguntas, né? E diz mais aqui que foi, depois de explorar as filosofias e religiões, ele encontrou esse jovem cristão que teve boas respostas. Hoje, Anil Kanda é pastor e conduz um programa de entrevistas sobre apologética, ajudando outros a defender suas convicções. Olha que interessante. Ele tem um programa, inclusive depois vou colocar aqui para vocês o Instagram dele, na descrição do vídeo, pastor Anil Kanda, com K. Você pode acompanhar o trabalho dele. Muito bem, depois eu vou falar um pouquinho aqui sobre a vista geral da lição, mas antes eu quero pedir então que o nosso amigo aqui, o Bruno Ribeiro Nascimento, se apresente para vocês. Bruno, quem é você? Qual a tua formação? No que você trabalha? Bem-vindo e obrigado por aceitar o convite. Então, Michel, primeiro, muito obrigado, tá, por ter me convidado para falar desse tópico, que eu gosto muito de falar sobre apologética. Eu sou Bruno Ribeiro, né? Sou aqui do Nordeste, João Pessoa, na Paraíba. Então, sou paraibano. E aí, eu também sou doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Basicamente, minha pesquisa acadêmica, tanto no doutorado quanto ainda prossigo, minha pesquisa acadêmica, Michel, é sobre as relações entre fé e razão. E eu estudo também os argumentos contemporâneos sobre a existência de Deus, sabe? Então, o peso deles, qual a força que eles têm, formulo também argumentos, avalio argumentos que outros filósofos contemporâneos formularam, etc. E eu sou também professor de filosofia, né? Filosofia da religião aqui da Faculdade Internacional Cidade Viva. E é isso, basicamente, né? Também no meu currículo eu tenho uma filha, né? Ana Sofia, e minha esposa, Manuele. Então, assim, basicamente é isso. Esse é o maior diploma, né, Bruno? Os filhos, né? E eu imagino por que o nome dela seja Sofia, né? É por esse motivo que você está pensando mesmo. Muito bem, como vocês perceberam, Bruno tem credenciais suficientes para a gente conversar aqui, ter boas conversas sobre esse assunto. Logo na introdução, a lição coloca aqui o texto, né, de 1 Pedro 3, 15 e 16, que para mim é uma espécie de um chamado, né, um chamado verdadeiro, e diz assim: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão
e respeito, né? Então, estar preparados. Eu quero começar perguntando aqui, eu sei que o Bruno está ajustando ali o celular que caiu um pouquinho, né? Mas enquanto você ajusta aí, Bruno, eu já quero começar te perguntando sobre essa palavra aqui, que está na capa da lição, né? Apologética. O que é isso, Bruno? Apologética, e qual a importância de a gente saber e praticar isso aí? Então, Michel, basicamente o termo apologética, ele vem do grego, né? Ele significa defesa e diz respeito à defesa da fé cristã. Ele é um mandamento bíblico, né? Então, a gente encontra esse termo lá na carta do apóstolo Pedro, ele dizendo, 1 Pedro 3,15, né? Estejam sempre preparados para responder sobre a razão daquilo que vocês acreditam, né? Então, basicamente, desde o começo da igreja primitiva, Michelson, os cristãos, eles têm uma relação muito próxima com essa palavrinha, sabe, apologética, porque os cristãos sempre precisaram, eles sempre tiveram numa posição de buscar defender a fé, sabe? Então, basicamente, apologética significa defesa. A sociedade, o contexto que a gente vive, Michel, ele coloca questões difíceis para aqueles que creem, sabe? E aí a apologética basicamente diz respeito ao modo como a gente defende a fé cristã diante dessas questões difíceis, diante desses debates que a sociedade propõe. Então, vocês aí, jovens que estudam a lição dos jovens, né, já perceberam que realmente vai ser importante estudarem e até usarem essa lição como motivação para ler mais coisas, né? Olha só, aqui tem um escudo alvejado ali por flechas, né? E a Bíblia está ali por trás do escudo. Então é isso aí, né? Estar preparados para enfrentar as críticas, os desafios, né? Ter uma fé robusta. Eu quero aproveitar para fazer aqui um pequeno merchan, Bruno, de 2 livros, né? Que eu, inclusive, tive a participação aqui neles. Pode servir de complemento para vocês que vão estudar a lição dos jovens. Esse aqui, ó, História da Vida. Diria que já é um clássico, tem mais de 20 anos de história e foi atualizado depois, né, tinha a primeira edição lá do ano 2000, acho, e mais recentemente eu tive então o privilégio de atualizar essa edição. Por que eu indico esse aqui? Porque ela é uma introdução ao tema do criacionismo, da apologética, é uma linguagem mais simples. Eu não sou especialista como o Bruno, sou um jornalista, então eu procurei, digamos assim, traduzir, né, questões mais técnicas para uma linguagem mais acessível. É da Casa Publicadora Brasileira, História da Vida. E o outro, que é um romance, né, tem personagens, é uma literatura, que é o livro A Descoberta, que eu escrevi com meu amigo Denis Cruz, a experiência que revolucionou a vida de um cientista ateu. Você vai encontrar os argumentos apologéticos, ciência e fé, criacionismo, mesclados numa trama, que tem com personagens assim bem envolventes, bem interessantes. Recomendo também vocês aí que gostam de leitura, até para presentear amigos, tá? Porque o livro tem uma abordagem assim bem tranquila, enfim. E claro, se você ainda não adquiriu a lição, dá tempo ainda, viu? Está começando o trimestre, começamos agora, recém iniciamos aí o ano, né? Então fica aqui meu apelo, né? Adquira a lição, tenha com você, estude. Bruno, vamos conversar um pouquinho sobre o tema? Sim, pode falar. Só uma observação, né? Eu venho compartilhando essas indicações de leitura. Talvez uma pessoa seja tentada a pensar assim, Michel. Esse negócio de apologética é só para intelectual, ou é só para o pessoal que gosta de ler, etc. Mas assim, quando você pega ali na carta do apóstolo Pedro, e quando você pega o Jesus dizendo qual é o maior mandamento da lei, né? E Jesus diz, ame o Senhor teu Deus, citando Deuteronômio, com toda a tua mente, sabe? Com o máximo da tua inteligência, a palavra ali, dianoia no grego, que significa isso, o máximo da inteligência, da capacidade intelectual. Então, isso aí é um mandamento para todo cristão, Michel, né? Então, assim, acho importante trazer isso, sabe? Porque, assim, às vezes pode ficar a impressão que isso é uma coisa de, sei lá, quem gosta de debater, sabe? Isso é uma coisa de quem gosta de ciência. Mas, assim, o modo como as escrituras colocam, você tem que estar preparado para responder a razão de fé que há em você para qualquer pessoa que venha perguntar. Então, a gente está diante de um mandamento bíblico, como tem outros mandamentos bíblicos,
E assim, por exemplo, sei lá, o mandamento não dirás falso testemunho não é somente para o pessoal que gosta de falar a verdade, sabe? É um mandamento para todos os cristãos. Então, o jeito como as escrituras tratam esse tópico, né, a necessidade da gente responder aos outros que nos questionam, que nos perguntam, é um mandamento também para todo cristão. Bem lembrado, Bruno, bem lembrado. Inclusive, a grande comissão evangélica, né, diz assim: vão pelo mundo, preguem o evangelho ensinando. Como é que eu vou ensinar o que eu não sei, né? Então, realmente é um chamado, é um mandamento, estar prontos, preparados e aptos para pregar, para ensinar as pessoas aquilo que nós cremos, né? Então, precisamos realmente entender isso como um chamado para todos. Bem, bem lembrado. Vamos lá, Bruno. Lição 1 tem como título Vale a Pena Crer. E eu elaborei aqui 5 perguntinhas para você, para a gente assim, fazer um apanhado geral dessa lição, né? Pressupondo que os nossos queridos leitores da lição vão estudá-la toda, né? Nós vamos aqui só tocar em alguns pontos mais importantes. Eu achei legal, porque a lição, ela traz para a gente um texto que eu confesso a você, Bruno, eu nunca tinha pensado assim em termos de apologética sobre esse texto. 1 Reis 10, que conta lá a história da rainha de Sabá, foi até o reino lá de Salomão para conferir de perto, né, com os próprios olhos, o que estava acontecendo, por que aquele reino era tão próspero, pessoas tão felizes, né? E eu achei legal como o autor usa esse texto para falar de apologética. Então eu queria te perguntar o seguinte, né? O que a visita da rainha de Sabá, lá da África, né? Viajou muitos quilômetros para estar ali, em Israel, nos ajuda, nos ensina sobre como lidar com pessoas que chegam à fé cheias de dúvidas, de questionamentos e até com ceticismo. Em que Salomão acertou na postura e no método? Então, Michel, tem uma coisa que, quando eu estava lendo esse texto, eu achei interessante, de 1 Reis 10, é que, assim, em primeiro lugar, o narrador do texto, isso é uma coisa muito interessante das escrituras. Geralmente as pessoas acham que, digamos assim, o questionar, a dúvida, é uma espécie de antítese da fé. Mas assim, Michelson, em nenhum momento, aqui de 1 Reis 10, a gente vê que o narrador, por exemplo, ele desqualifica a rainha de Sabá, porque 1 Reis 10:1, por exemplo, diz que a rainha de Sabá, tendo ouvido a fama de Salomão no tocante ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Em nenhum momento o autor ele vai, digamos assim, reprovar a rainha de Sabá por fazer perguntas difíceis a Salomão. E isso é uma coisa interessante, porque nas escrituras, Michelson, o questionar, inclusive o questionar a Deus, o dirigir questionamentos a Deus, o perguntar coisas a Deus, não é visto como algo indigno, não é visto como algo reprovável, etc. Então, assim, por exemplo, em Gênesis, Deus revela a Abraão o que vai fazer com Sodoma, e Abraão começa ali a questionar sobre, peraí, Deus, e se tiver 50 justos, e se tiver 45 justos, não fará justiça ao Senhor de toda a terra? O Senhor vai eliminar o justo e o ímpio, etc. Os salmistas faziam muitas perguntas ao Senhor Deus, até quando a gente vai ficar nessa situação, etc. Em Atos, né, diz que o povo de Bereia era mais nobre que o povo de Tessalônica, porque eles ouviam o que o apóstolo Paulo falava e eles iam questionar e iam investigar se aquilo correspondia. E Lucas, né, o escritor de Atos, usa a palavra nobreza, ou seja, as escrituras veem como uma atitude de nobreza essa questão essa coisa do investigado, questionar. A atitude aqui da rainha de Sabá era uma atitude de nobreza, né? E o modo como o autor de 1 Reis coloca, Michel, de 1 Reis 10, coloca como basicamente um elogio, sabe? E aí, né, para tipo, pegar assim, esse ponto do texto, verso 2 e o verso 3 diz: Salomão deu respostas a todas as perguntas. Nada houve que não pudesse explicar. Tá aqui, a obediência ao grande mandamento lá que Pedro fala
que é esteja sempre preparados quando alguém lhe pedir a razão de vossa fé. Então, você vê que o autor do livro de Reis vê como uma coisa muito positiva o questionamento da rainha de Sabá, e Salomão, ele é, tipo, exaltado nessa narrativa, digamos assim. Ele é um personagem exemplar nessa narrativa porque ele estava pronto a responder aquilo que a rainha de Sabá questionava para ele. E o interessante é que o autor da lição destaca justamente esse ponto, como ele responde, né? Ele acolhe Sim, as perguntas, ele respeita os questionamentos, como Deus faz conosco também, né? E aí sim. responde adequadamente, né? Isso é uma lição para nós em dois sentidos. Um, o das respostas, né? Termos Aham. as respostas, e o outro é como respondermos, né? E aí eu posso já encaminhar a segunda pergunta, né? Muita gente entende a apologética, Bruno, como vencer debate. É. Qual é na prática a diferença entre defender a fé de forma bíblica e apenas tentar provar que o outro está errado? Essa é uma excelente questão, Michel, porque assim, tem pessoas que têm ranço da apologética justamente por esse ponto, sabe? Assim, enxerga a apologética como simplesmente ter debates com outras pessoas, principalmente em épocas de rede social. Então, apologética parece ser sinônimo de eu querer vencer o outro no argumento, sabe? E não foi com esse propósito que o Senhor, digamos assim, quer que o seu povo esteja por dentro do tópico da apologética, né? Então, assim, Michel, quando uma pessoa ela busca responder questionamentos, etc., é, e a motivação importa muito, sabe? Então, assim, uma pessoa, Michelson, que busca responder questionamentos simplesmente para vencer um debate, né? Simplesmente porque ela quer vencer o outro, ela não está verdadeiramente em busca da verdade. E aí, Michelson, tem uma diferença que geralmente eu faço aqui com os meus alunos, sabe? Que é a distinção, Michelson, entre ser uma pessoa inteligente e ser um bom pensador. Essas coisas não são sinônimos. E isso envolve aqui uma questão, essa questão aqui de apologética, sabe? Porque a pessoa preocupada de fato, com apologética, ela está preocupada em glorificar o Senhor Deus. Ela questiona e responde questionamentos visando a glória de Deus, né? Não visando o próprio orgulho, o próprio interesse, a própria autoexaltação, mas aquele que quer vencer o outro, não é a glória de Deus que está em jogo, é a própria glória que está em jogo. Então, esse é o ponto. E aí isso me remete a uma coisa que eu bato muito nos meus alunos. Aqui, a diferença entre ser inteligente e ser um bom pensador. Tem um livro, Michel, que o título aqui em português, né, se ele foi traduzido, é Por que pessoas inteligentes cometem erros idiotas? Né? É literalmente esse o título do livro. Você pode pesquisar, assim, é um livro maravilhoso, tá? Por que é um livro maravilhoso? Porque vai mostrar, Michel, que uma pessoa muito inteligente, ela tende, por causa justamente do orgulho intelectual, justamente por causa de uma certa vaidade intelectual, a cometer erros assim bobos, sabe? Justamente por quê? Porque ela é muito inteligente, assim. Ele está falando de pessoas com QI de 190, QI de 180, mas a inteligência dá a ela um senso de superioridade e ela fica tão autoconfiante que ela começa a falar sobre coisas que ela não entende direito, que ela não avaliou direito, que ela não investigou direito, que não é exatamente da área dela. Ela começa a falar de tudo, Michel, com um grau de autoconfiança. Ela não desconfia das próprias intuições, sabe? Não desconfia. Quando ela vê uma ideia retoricamente eficaz, ela tende a acreditar e não tem assim um passo de, peraí, eu vou questionar se isso é verdade. Ironicamente, por que ela é assim? Porque ela é muito inteligente e muito autoconfiante. Então, assim, Michel, uma pessoa inteligente, isso tem a ver com um aspecto biológico, sabe? Você tem uma boa memória, você tem uma boa capacidade de retórica, de articulação, e por isso que você quer vencer o outro no debate.
Agora, um bom pensador, Michel, se é isso que as escrituras pedem para nós sermos, bons pensadores, um bom pensador é uma questão de caráter, é uma questão de eu glorificar a Deus, é uma questão de aquilo que eu faço não para a glória de mim mesmo, mas para a glória de Deus, sabe? Então, o apologista, ele tem que tomar cuidado de não cair nessa armadilha. As pessoas, ele não pode ver, por exemplo, qualquer pessoa que venha questionar ele, Michel, por exemplo, como simplesmente, sei lá, um inimigo que precisa ser vencido, sabe? Às vezes as pessoas, às vezes não, muitas vezes as pessoas têm dúvidas sinceras mesmo. E aí, para ajudar na caminhada de fé, as pessoas precisam de respostas para as suas dúvidas sinceras. E aí, Michel, quando você estava apresentando a introdução, isso me lembrou de uma coisa que eu não tinha, digamos assim, planejado, mas eu lembrei, sabe? Tem uma pesquisa da Universidade de Birmingham, uma pesquisa de doutorado, Michelson, que a pesquisadora, esqueci agora o nome dela, investigou o que é que leva ateus a se converterem à fé cristã, sabe? Por que ateus se convertem à fé cristã? E aí, duas coisas, e isso tem um pouco a ver com isso que a gente está falando, Michel, e tem a ver com o que tu falou na introdução. A pesquisa dela chegou fortemente a duas conclusões, e ela estudou, assim, uma vasta quantidade de ateus que se converteram à fé cristã. A primeira, esses ateus encontraram respostas às dúvidas que eles tinham. Esse é um primeiro ponto. Então, esses ateus questionaram, encontraram pessoas que estavam dispostas a dar respostas a elas. E o segundo ponto dessa pesquisa de doutorado esses ateus encontraram cristãos e o caráter dos cristãos falaram muito, sabe? Esses ateus encontraram cristãos que estavam preparados para responder aquelas dúvidas e eram cristãos muito amáveis. Então, a autora dessa tese de doutorado coloca esses dois fatores como os principais fatores citados pelos ateus, pelos ex-ateus, que levaram as pessoas do ateísmo à fé cristã, né, nessa pesquisa acadêmica. Bruno, eu também me lembrei de um outro exemplo aí bem interessante, até recomendo esse livro, que eu vou falar agora, o Nabil Qureshi. Nabil Qureshi era muçulmano, e o livro dele, em que ele conta essa trajetória do Islã para o cristianismo, tem como título Procurei Alá, Encontrei Jesus. Minha esposa e eu lemos esse livro, acho que temos até um vídeo aqui no canal, se você procurar com esse título, talvez, Procurei Alá, Encontrei Jesus. Acho que você vai encontrar um vídeo que a gente comenta, faz uma resenha. Que história bonita. E o interessante é que, a semelhança do Anil, que é o autor dessa lição, o Nabil, ele conhece um cristão na universidade, lá nos Estados Unidos, um verdadeiro cristão que tinha respostas. E aí estudou a Bíblia com ele, foi conduzindo, né, por essa jornada de descoberta de quem é Jesus, e o livro é fantástico. Então, de novo, né, vem a importância de termos cristãos bem preparados e amorosos, né, com o Espírito Santo na vida para poder, como Salomão, ali receber as dúvidas e responder com razão, com convicção e com amor, né? Uma das coisas legais da lição dos jovens são as tirinhas. Uhum. E só para revelar já aqui, as primeiras 4 tirinhas aqui do trimestre eu que criei, tá? Não a arte, né? Mas o texto. E essa primeira tirinha aqui, ó, o texto é o seguinte: é um rapaz conversando com uma moça, né? Sabe o que mais me chama a atenção dos céticos? Ela pergunta o quê? Eles não são céticos em relação ao ceticismo. Eu confesso que eu me inspirei numa fala ali do livro Ortodoxia, do Gilbert Chesterton, né, que é um tremendo apologeta lá, jornalista, filósofo, enfim. Então, os céticos nem sempre são céticos de verdade, porque quando você pergunta assim, tá bom, você é cético, você questiona, mas e vai que você está errado, né? Será que o seu ceticismo também não deveria ser submetido ao ceticismo, né? Aí eu pergunto o seguinte, Bruno, essa tirinha aqui, né, afirma que os céticos não são céticos em relação ao ceticismo. Como identificar os pressupostos escondidos por trás das perguntas difíceis sobre Deus, a Bíblia, sobre Jesus, e como dialogar com isso sem ser arrogantes? Uma boa questão. Acho que essa semana, Michel, por coincidência, eu estava escrevendo um artigo para
a revista Unus Mundus, e nesse artigo eu falava um pouco, que vai ser publicado provavelmente aí no Natal, sobre como os céticos, por exemplo, eles não são céticos o suficientes quando eles fazem determinadas comparações, sabe? Por exemplo, entre a crença em Deus e a crença no Papai Noel, a crença em Deus e a crença na fada do dente. Então, a crença em Deus é uma coisa acreditada por bilhões de pessoas. Você tem uma pesquisa acadêmica muito sofisticada que debate sobre, né? Nem todos os filósofos acreditam em Deus, mas existem muitos argumentos interessantes sobre a existência de Deus. E aí você compara isso com o Papai Noel. Então, parece que você não é cético o suficiente, né? Porque a primeira coisa que você deveria fazer é por aí. Comparação meio infantil, etc. Mas esse é o ponto, Michelson. Geralmente, as pessoas que elas gostam de se intitular como céticas, que elas se dizem céticas, elas se colocam nessa posição, nessa postura, elas, por exemplo, esse ponto dessa sua pergunta, né? Por exemplo, identificar os pressupostos escondidos, porque ela é cética, muitas vezes, sobre a crença dos outros, mas ela toma muitos pressupostos como inquestionáveis, né? Ela aceita muitos dos pressupostos que a cultura dá a ela como inquestionáveis, não questiona eles, né? Então, é muito importante, Michel, assim, os nossos jovens, né, que estão estudando, por exemplo, essa lição, eles eu imagino, Michel, assim, grande parte deles, por exemplo, estão na universidade, grande parte deles estão no trabalho, grande parte deles estão em contextos onde eles veem pessoas que questionam, né? E, mais uma vez, o mandamento bíblico quer que a gente esteja preparado a responder essas pessoas que questionam. Mas o segundo ponto também, Michel, que eu acho interessante, é que os nossos jovens não podem ser tentados a... Eles também têm que ter um certo ceticismo sóbrio, né? Tem um autor de um livro, Como Ser Ateu, Mike Stock, e ele diz, você tem que ter um ceticismo sóbrio. O que é um ceticismo sóbrio? Você também não pode aceitar simplesmente determinadas ideias e determinadas afirmações, principalmente afirmações exageradas, simplesmente porque você vê um monte de gente acreditando naquilo. Simplesmente porque você vê que existe um contexto cultural onde as pessoas acreditam naquilo, né? Então, isso se dá muito no ambiente acadêmico. Então, tem coisas que o pessoal não questiona. O papel do cristão aí é adotar um ceticismo sóbrio, é questionar. E nisso a gente vê pressupostos escondidos por trás, porque muitos dos debates e dos pontos de tensão, Michel, que os cristãos enfrentam na cultura, para citar o que eu acho que é o mais, digamos assim, Michelson, o maior desafio, tá? Como é que um cristão defende a ética sexual cristã? Parece um desafio, é um desafio hoje com relação à cultura contemporânea, porque parece uma crença assim, aquilo que os cristãos acreditam sobre sexualidade parece uma coisa assim, irracional, sabe, de gente, sei lá, apegada ao passado, a gente já está no século XXI, parece uma coisa assim, sabe, fica parecendo uma coisa assim. Mas aí é que tá, Michel. Existem pressupostos escondidos por essas visões que a sociedade contemporânea tem, que envolvem a revolução sexual, que envolvem o papel da sexualidade na vida humana. Existem pressupostos por trás, tá? E esses pressupostos por trás, é muito importante que os cristãos eles estejam atentos a eles, eles identifiquem a eles. Eles identifiquem. Porque aí, quando vocês identificam esses pressupostos, você nota que determinadas coisas não são tão preto no branco como a sociedade quer colocar. E que existem boas razões para os cristãos acreditarem naquilo que acredita, por exemplo, envolvendo a sexualidade humana, né? Eu trago esse exemplo, Michel, porque eu imagino que os nossos jovens, esse talvez seja o maior desafio, né? Principalmente quem está fora do arraial cristão, assim, você está lidando com pessoas fora do arraial cristão, porque existe todo um contexto midiático, cultural, etc., que empurra uma visão de sexualidade na gente, e aí você tem a visão cristã tradicional, e parece que a visão cristã tradicional é, assim, uma grande bobagem. Mas quando você vê os pressupostos
de como é que os céticos sobre a visão cristã tradicional, como é que eles acreditam, você vê que, peraí, existem boas razões para acreditar também como os cristãos acreditam. Agora, Michel, como você falou, né, para encerrar tipo isso sem arrogância, né? Porque, assim, muitas vezes a gente pode querer dar uma de espertão, sabe tudo, e isso pode afastar mais do que agregar, né? É por isso que os cristãos precisam ter um pouco ali de sinceridade para consigo mesmo, sabe? Então, o cristão tem que estar preparado, mas às vezes ele não está preparado o suficiente, então talvez seja assim, talvez não, é admitir, sabe? Não, isso aí eu realmente eu preciso estudar mais, eu preciso pensar melhor sobre essa questão. Porque digamos assim, no contexto cultural que a gente vive, Michel, as redes sociais nos treinam para falar sobre tudo, inclusive coisas que a gente não lida direito, não pesquisa, às vezes só lê uma matéria ali no jornal, etc. E assim, o cristão ele tem que andar aí na contramão, né? Então, andar na contramão, muitas vezes, significa dizer, eu acho que a gente tem que pensar melhor sobre isso. Tá, deixa eu dar uma olhada e aí eu te retorno, etc. Então, as pessoas têm que ver que o cristão é uma pessoa que verdadeiramente ele está em busca da verdade, porque Cristo é o caminho, a verdade, né? E a vida. Então, eu acho que essa postura meio que diferencia de uma postura do cristão se colocar num lugar que somente pertence a Deus, né? Porque somente Deus é onisciente. Muito bom, Bruno. Olha só, você que está nos acompanhando aí, já deu a perceber que tem coisa boa, né, para a gente conversar ainda nessa lição, são temas muito importantes. Essa é só a primeira lição, tá? Tem um trimestre aí para a gente refletir, conversar. É um momento assim para você parar e reavaliar, quem sabe, as suas convicções, fortalecer as suas bases, né, bases da sua fé. O tema da lição da semana foi muito bom, né? Vale a pena crer, com certeza. E semana que vem tem mais. Eu vou trazer o Bruno aqui de volta para a gente conversar sobre o tema 2, que é Missão Areópago. Paulo esteve lá em Atenas. O que podemos aprender dessa passagem dele por lá? Então fica aqui o nosso abraço. Bruno, obrigado mais uma vez por aceitar o convite. Você volta semana que vem. E você que nos acompanhou, Deus abençoe grandemente aí a sua vida, a sua família. E não perca a lição, viu? Lição sobre apologética. Está muito boa. Teremos um trimestre muito abençoado. Grande abraço para você.